É, Oi, gente. É, Tava vendo nesses dias, esses canais de notícias, Instagram e tudo, sobre o caso da Virgínia, né? Que o povo tá falando que ela negociou o inegociável. E aí, eu parando para analisar, eu percebi que eu já negociei o meu inegociável. Por quê? Porque, para mim, um dos pontos principais é a minha vida financeira. Isso, para mim, é um dos meus pontos inegociáveis. Mas, há mais ou menos quase 3 meses atrás, é, meu noivo conversou comigo para mim parar de trabalhar aos sábados, porque ele trabalha a semana toda praticamente fora de casa. Ele geralmente está em casa sexta e sábado, domingo ele já viaja. Aí ele falou: Aline, o único dia que eu tenho para estar com você é no sábado. Na sexta-feira eu sei que você não consegue parar de trabalhar, mas sábado daria para você parar de trabalhar. Eu disse sim, que eu pensei no nosso relacionamento, na nossa convivência, no nosso amor. E aí eu disse sim, mas não parei para analisar o quanto aquilo me afetaria financeiramente. Aí, no primeiro mês, por conta de eu ter parado de trabalhar os sábados, caiu a minha renda. E aí já deu aquele baque. Aí eu atrasei algumas continhas. Aí no segundo mês eu tive que pagar as contas da primeira e aí mais as contas do segundo mês. Aí já virou aquela bolinha de neve. E aí eu atrasei meu plano de saúde, que é uma das coisas que eu odeio atrasar, quase nunca atraso. E aí acabei atrasando meu plano de saúde. Isso me afetou muito. E aí eu comecei a ressentir ele, porque eu pensei, nossa, vou ter que pegar meus trabalhos durante a semana, eu já faço faculdade. E aí eu já comecei a ressentir ele de uma decisão que eu disse sim, e eu comecei a ressentir ele. Aí, nesse terceiro mês, agora no início do mês, eu sentei com ele e conversei. Eu falei, olha, não dá para mim ficar em casa aos sábados sem estar recebendo. Ou eu volto a trabalhar, ou você me paga o valor que eu perdi desses sábados que eu não estou trabalhando, porque eu falei, não dá para mim ficar no prejuízo, porque isso está virando uma bola de neve. Ela tá aqui meu plano de saúde atrasado, outras continhas pequenas, estar atrasada. Eu falei, eu não tô gostando disso, eu tô começando a ficar chateada com você. Eu sei que foi uma decisão que eu disse sim, mas eu não me planejei, não pensei. E foi isso. Aí eu sentei, conversei com ele direitinho. Aí a partir de agora ele vai me pagar o valor que eu recebo trabalhando aos sábados. A gente conversou muito. Aí eu falei, você consegue assumir essa conta agora? Se você não conseguir, eu volto trabalhar, porque eu tenho que ganhar esse dinheiro, porque faz uma diferença muito grande das minhas contas. Porque quase R$ 1.000 faz uma diferença muito grande nas minhas contas. E aí eu conversei isso com ele. Quando a gente negocia coisas que são inegociáveis pra gente, quando a gente diz sim, sem planejar, sem pensar, acaba que isso nos afeta diretamente e a gente acaba ressentindo o outro, porque essa negociação tem que ser feita a partir do momento que você para e pensa, isso está me afetando e como isso vai me afetar no futuro, é, o que isso vai me fazer? Primeiro a gente tem que pensar na gente, porque só a gente sabe até que ponto a gente pode ir. E aí, é, com essa experiência que eu tomei, que eu tive, né, eu fiz algumas perguntas que podem ser interessantes para vocês. Eu vou botar na tela, mas eu vou falar aqui. É, Isso prejudica a minha saúde mental? Sim, porque eu estava ficando sem dormir. Então, isso estava afetando a minha saúde mental. Isso afeta a minha renda ou a minha segurança financeira? Porque, para mim, um dos pontos principais é a minha estabilidade financeira. É, isso me faz abrir mão de um valor que é importante para mim? Estou dizendo sim porque eu realmente quero ou porque eu tenho medo de decepcionar alguém? Eu disse sim sem pensar nas consequências. E acabou que eu estava ressentindo meu namorado. Porque foi uma decisão que ele me pediu para fazer. E uma decisão que eu disse sim, sem penar, sem analisar as consequências. E aí,
Se eu aceitar isso hoje, vou me ressentir daqui a alguns meses? Essas são algumas perguntas que eu me fiz depois, né, de eu ter dito sim. E eu passei por essas perguntas que me nortearam para mim estabelecer que a minha prioridade é a minha estabilidade financeira. Aí agora eu estou botando mais coisas, que é a minha saúde mental e a minha saúde física. É tanto que eu estou fazendo exercícios físicos pelo menos 5 vezes na semana. Pelo menos agora, a partir de agora, eu botei isso na minha cabeça. Porque eu estou com obesidade grau. Eu saí da obesidade grau 1, agora eu estou só com sobrepeso. Mas eu preciso perder esse sobrepeso, porque eu sou baixa, eu tenho 1,60, eu estou pesando 73 quilos, eu estava com 85. Aí eu estou nesse processo de emagrecimento, tem mais de um ano, e é difícil reeducar hábitos, mudar hábitos. Eu estou tentando emagrecer com calma, com saúde. E se a resposta for sim para várias dessas perguntas, talvez isso seja algo que não seja negociável, mas um limite que você precisa pensar. Se eu ultrapassar esse limite, como eu vou me sentir? Como isso vai me afetar? Sempre pensem, como isso vai me afetar? Se eu negociar isso, como eu vou me sentir? Porque é muito importante a gente analisar como a gente vai se sentir, não só como o outro vai se sentir, a gente dizendo não ou a gente dizendo sim, mas como a gente vai se sentir. Porque eu estava ressentindo meu relacionamento por uma decisão que foi pedida por ele e eu disse sim, sem prezar os prós e os contras. Isso é muito importante você botar na balança. Eu posso fazer? Eu não posso fazer? Por que que eu não posso fazer? Por que que eu posso fazer? Como isso vai me afetar? Como isso vai afetar minha saúde física? Como isso vai me afetar minha saúde mental? Como isso vai me afetar? Porque a gente pensa primeiro, algumas decisões, quando a gente está no relacionamento, a gente primeiro pensa no outro, para depois pensar na gente, como aquilo vai nos afetar. Eu aprendi com relação a isso, o problema não é negociar. O problema é negociar aquilo que sustenta a minha paz, a minha autonomia e a minha segurança. Porque eu me senti muito desamparada quando eu fiz isso. E aí eu não quero que vocês se sintam assim. Então, porque quando você negocia algo para você que é negociável, quem vai pagar a conta é você. Não vai ser, seu marido, seu filho, sua irmã que pediu. Vai ser você que vai ser você que vai arcar com as consequências. Não vai ser outras pessoas. Assim como eu arquei com as minhas consequências financeiras, que virou uma bola de neve. Mas a Edson pagou, aí botei as contas atrasadas tudo em ordem, e a partir do mês que vem vai me pagar, eu vou pagar minhas contas direitinho. E agora eu quero saber de vocês, amigas, o que para você é o seu inegociável, ou se você já negociou aquilo que era inegociável para você, e o que aconteceu, como você se sentiu, como você se saiu disso, como você parou para analisar, quais perguntas você se fez, que isso vai ser muito interessante, esse debate, essa conversa. Eu vou, agora acabou o vídeo, acabou o tópico, eu vou tomar vergonha na minha cara e postar pelo menos 2 vezes na semana. Mas é muito difícil, porque trabalho, é academia, estou tentando emagrecer, eu vou conseguir emagrecer, academia, relacionamento, vida de adulta, vida de dona de casa, é muita coisa, mas eu tenho que tomar vergonha na minha cara e, tipo assim, domingo na parte da tarde ou, sei lá, durante a semana, acordar mais cedo um pouquinho para gravar os vídeos, para deixar aqui para postar direitinho aqui para vocês. Mas eu vou cruzar os dedos que eu vou fazer toda quarta e sexta. Eu vou fazer. Ainda vou fazer o próximo vídeo, que vai ser sexta, vai ser sobre o planejamento familiar.
Como a gente. Eu tenho que fazer esse vídeo. Eu tô com um bocado de ideia na cabeça sobre isso e eu vou fazer esse vídeo. Estou em processo de transição dos meus cabelos. Ai, eu tava com a parte alisada, eu cortei um tanto bom, agora o cabelo tá curtinho. E aí, eu quero passar por essa transição. Se vocês quiserem que eu fale sobre minha transição, vocês falam, né? A primeira transição foi bem traumática, mas essa eu espero que seja mais tranquila. Mas a raiz alta, eu não posso passar nada, porque as pontas ainda estão lisas. Eu não tenho coragem de cortar tudo, porque minha primeira transição que eu fiz, eu cortei o cabelo aqui, ó, aqui, ó. Eu me senti muito mal. Enquanto meu cabelo não cresceu, eu me senti muito mal e isso afetou muito a minha saúde mental. Aí hoje eu cortei um pouquinho maior, mas tipo assim, você pode ver que ainda tá as pontas muito lisas. Aí, aqui, ó. Aí dá pra você ver os cachinhos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu teria que cortar aqui, ó. Aqui, na raiz, na frente mesmo, que é a parte onde é que a gente mais alisa. Eu teria que cortar mais ou menos aqui, ó. Ia ficar muito curtinho. E estou assim, peso. Meu rosto está. Meu rosto é redondo. E ainda tá mais redondo por conta do sobrepeso. Mas é isso. Aí, se vocês quiserem fazer o meu processo de emagrecimento, que eu como em um dia, eu posso fazer também para vocês, tá bom? Me dê ideias de vídeos, me dê ideia do que vocês querem, por favor, engajem, comentem, compartilhem, é isso. Beijo e até sexta!